Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, faltou à audiência da CPMI. Você vai entender os motivos. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Presidente Leila Pereira faltou em audiência da CPMI do INSS. Só para você entender, presidente do Palmeiras, que é também presidente da Crefisa, foi convocado para uma audiência da CPMI que está analisando uma série de problemas envolvendo o INSS. A Crefisa é apontada como uma das maiores responsáveis por vários problemas graves e significativos, e a presença dela era super importante. Leila se utilizou de uma justificativa ligada ao Palmeiras para não comparecer. Você sabe que na noite dessa segunda-feira houve uma festa para a celebração do título do Campeonato Paulista. Para falar a verdade, a festa foi organizada pela Federação Paulista para celebrar o Paulistão. E tinha o Palmeiras, obviamente, como grande destaque pelo título conquistado no dia anterior. Foi nessa festa, por exemplo, que foram anunciados os melhores do campeonato. Flávio Lopes recebeu o status de craque da competição, enfim, e de fato a presença da Leila era absolutamente importante. O que o pessoal da CPMI não entendeu é porque que a Leila não pôde estar, por exemplo, ao longo da manhã ou da tarde da segunda-feira, participando dessa audiência. E mais, Leila parece não estar muito disposta a participar desse encontro. Ela já disse que entre os dias 10 e 25 de março estará em viagem internacional. E para pessoas próximas, a Leila garantiu que só comparecerá em uma eventual audiência futura em caso de novo requerimento. O atual não vale mais, na opinião da presidente. Vamos falar do Alan Elias? Alan Elias? Alan Elias. Tem novidade? Não, eu vou perguntar pro Bruno Andrade. Tem, Bruno? Não vai vender o Alan, hein? Temos novidades. Não é por aí, por enquanto, né? Mas quando você abre mais um processo de renovação, primeiro você quer valorizar o produto e porque sabe que o produto valorizado, você quer segurá-lo de forma mais significativa, ou com um salário maior, ou com uma multa rescisória maior. Não custa lembrar que nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, o Alan Elias já renovou de contrato 2 vezes. Em 2024 pulou para 2027 a renovação. No ano passado, 2025, ele renovou até 2029. E a informação que eu tenho é que semana passada houve mais uma reunião. Enfim, tem acontecido algumas reuniões, mas a última foi muito positiva em relação a mais uma renovação de contrato do Alan Elias. Partilhei isso com o Hernan e com o Felipe. A gente vai tentar descobrir ainda hoje, ou pelo menos nos próximos dias, se é uma extensão até 2030, o que eu acredito, e se envolve somente aumento salarial, ou se há também um aumento na multa rescisória, até porque no começo da semana a gente voltou a falar de tubarões do futebol europeu, do futebol inglês, de olho no Alan Elias, mas que a Leila não quer vender, ou não vai vender, informação inclusive do André Hernan, mas a minha informação é essa. Semana passada, a reunião, a renovação caminhou positivamente, mas evidentemente que falta aqui tentar alinhar mais detalhes para ter a noção exata de qual será o molde dessa nova renovação. Mas que o jogador está valorizado, não foi titular contra o Novo Horizontino no fim de semana, jogou o Arias, mas é um jogador muito importante para o Palmeiras. O Palmeiras quer valorizá-lo e tem valorizado, como eu disse, 2 renovações consecutivas ano atrás de ano. Então, ao que tudo indica, em 2026, ou seja, nos próximos dias, o Alan Elias passa a ter um novo contrato, com aumento, com mais tempo de contrato e muito provavelmente uma multa rescisória um pouco maior. Porque ele teve um aumento depois do jogo com a LDU, não teve? Um aumento salarial, né? Valorização salarial, não a renovação de contrato. Entendi. E até vale lembrar, como o Hernan já trouxe de informação aqui, o Palmeiras chegou a recusar ofertas entre 30 e 35 milhões de euros. E quando o Palmeiras, se for pensar numa venda do Alan Elias, o que não passa pela cabeça da Leila e diretoria por agora, se fala de uma venda acima dos 40 milhões de euros. Mas é difícil nesse momento que o Palmeiras faça uma venda, porque não quer vender, é um jogador muito importante, mas seriam cifras ali acima dos 40 milhões de euros. Então, é um jogador muito valorizado que vai completar 22 anos esse ano, né? Então, já não é aquele jovem, aquela joia do futebol brasileiro que é muito jovem que sai daqui com 18 anos. Ele tem 22, né? Só um complemento. Eu não sei se o Hernan tem algo para poder incluir também sobre isso, Felipe. O que eu ouvi de uma fonte que não tem nada a ver com o Alan Elias, tampouco com o Palmeiras, mas uma fonte de mercado que mexe muito com jogadores do perfil do Alan Elias. O que eles me explicaram, o que ele me explicou, essa fonte, até
puxando por base o preço que o Felipe falou, 40 milhões de euros, que o perfil Alan Elias, muito bom jogador, mas para atingir 40 milhões de euros, que poderia ser um número espetacular ali na cabeça do Palmeiras, eu não tenho essa informação, mas o Felipe tem, eu vou me apegar a ela. 40 milhões de euros pelo Alan Elias, somente numa negociação com fixos mais bônus. Essa minha fonte, que mexe muito no mercado europeu, acha muito pouco provável alguém entrar numa negociação com o Palmeiras disposto a pagar 40 fixos. Os 40 seriam mais atingíveis se fossem bônus mais fixos. Por exemplo, 30 mais 10, 20 mais 20, etc. Vai a informação completa aqui. É a percepção que o Bruno tem experiência também, né? Que ele vem do mercado. A Leila vai vender por 50 milhões, vocês vão ver, mandou Alencar. O importante dessa notícia que o Bruno está trazendo é uma valorização salarial, um aumento de multa, um aumento no tempo de contrato, ele é bom para quem? Para os dois lados. Por quê? Porque o Palmeiras se protege ainda mais do assédio e ele acaba custando mais caro. Porque se você tem um jogador que tem hoje um salário X e aí você renova por X mais 2, o mercado estrangeiro, o mercado europeu vem com 3X. Sim, sim. Tem que cobrir isso aí. Aí você tem uma multa contratual que é alta, nunca se sai pela multa, mas você barganha para ter um valor de mercado maior porque você tem uma multa grande. E fora o tempo de contrato, que também faz com que o jogador fique mais caro para o mercado europeu. Então, assim, a ideia também dessa renovação e desse aumento de multa, aumento salarial e valorização do garoto, é para você também uma venda. Por quê? Porque no meio do ano, na janela do meio do ano, vai vir gente pesada, graúda, para levar o Alan Elias. E aí aquela coisa, leva depois, paga agora e leva depois. Garante depois, tal. Essa é uma discussão que vai ser feita, mas me parece que no entendimento de muita gente que faz essa negociação para renovar, é um negócio que pode ser feito para ele sair agora, inclusive, no meio do ano. Aí vai depender de Palmeiras, vai depender do que vem, qual o mercado que vem e tudo mais. E a janela mais forte também, é meio do ano, né? A janela que os times europeus vão se reforçar também. Atenção, acabei de receber uma informação aqui, ó. Informação boa? É informação boa. Então, É do Tintim? Não é do Tintim. Ou é da ferida com o Sócrates? Não é, mas envolve o Palmeiras também. Conta. Pagaram a multa do Rômulo. Pagaram ontem. Pagaram ontem. Pagaram ontem. Exato, isso. né, Hernan? Então você sabia dessa, ó? Sabia. E diz que o Novo Horizontino diz que deixou a melhor impressão possível. Isso. Porque eles foram super corretos em toda a negociação. O Hernan falava, tem que ser no primeiro dia útil depois do jogo. E o Novo Horizontino cumpriu exatamente como tá no contrato. E ontem, no final do dia, sem problema algum, foi lá e depositou a multa. O Novo Horizontino pagou às 4 da tarde. Opa, tem até horário? Sim. Que isso, Foi feito o meu Deus. depósito de 1 milhão. O Palmeiras ficou muito satisfeito e depois os presidentes, né, a presidente Leila com o presidente do Novo Horizontino, conversaram ali e tal, e o Palmeiras deixou muito claro que foi uma atitude muito legal do Novo Horizontino, mesmo perdendo o jogo, já fazendo o depósito, fazendo valer o contrato. Isso. Então, assim, ficou uma impressão, como você disse, muito boa, uma impressão de clube organizado, de clube que respeita, e de um clube que tem tudo para estar figurando aí nos próximos anos na Série A. E legal a gente falar e valorizar, porque é isso, né? Um clube que é da Série B do Campeonato Brasileiro, que é do interior, mas isso não fez mais que obrigação, que é cumprir um compromisso que está acordado e está no contrato. Exato. Mas a gente tem visto tantos problemas envolvendo equipes de diversos tamanhos aqui no futebol brasileiro. E até uma expressão maior ainda, Isso, né? não deveria ser uma virtude, mas então acho que é legal a gente valorizar aí o Novo Horizontino, que fez o pagamento aí de maneira correta, cumpriu com o que estava combinado. Fala, palestrinos, encerrando aqui mais um vídeo. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho. Já deixa o like para dar aquela força pro canal. E para quem tá chegando agora e não conhece o canal, esse canal aqui é do Palmeiras, traz notícia todos os dias para vocês ficarem sempre bem informados de tudo que acontece dentro do clube a todo momento. Então, fica o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal. Lembre-se de ativar o sininho de notificação e deixar o like, que é muito importante. Quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos, isso aí ajuda demais o canal a continuar crescendo e assim a gente agradece, tá bom? Forte abraço para quem fica, forte abraço, e assim que surgir notícia a gente volta aqui e coloca mais notícia para vocês, ok? Valeu, palestra, tamo junto, valeu!